81%. Esse é o número da população em situação de pobreza. 8 milhões é o número de pessoas deixando o país. E mais de 20 multinacionais em fuga. Esses números não parecem retratar o país com as maiores reservas de petróleo do planeta. Nem o país, que na década de 50 esbanjava o quarto melhor PIB per capita do mundo, trazendo diversos profissionais qualificados e instituições de renome para a América do Sul. Todos nós acabamos acompanhando as calamidades na Venezuela nesses últimos anos. Mas agora eu te convido a pensar sobre isso a partir da perspectiva do investidor estrangeiro e do empresário venezuelano. Nesse vídeo, vamos falar dos dois. Se antes da crise do petróleo e política, a Venezuela era um dos países mais educados e competitivos nos negócios, a pergunta é: o que aconteceu com eles? E para onde eles foram quando tudo começou a desmoronar? Antes de começar o vídeo, se você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, nós somos um canal novo e a sua inscrição e o seu like vão ajudar muito o nosso crescimento. Pensa comigo, se você é um empresário ou um investidor bem-sucedido, é quase instintivo não querer colocar o seu capital em instituições instáveis e corruptas. Acontece que a Venezuela é uma ponte natural entre os grandes mercados consumidores do Brasil, dos Estados Unidos e da União Europeia, além de estar muito próxima ao Canal do Panamá. Em termos de investimento estrangeiro, isso era uma oportunidade de mão de obra mais barata e de menores custos de escoamento de mercadorias para o exterior. O problema, senhoras e senhores, é que no regime bolivariano, seja por motivos financeiros ou puramente políticos, tanto a sua propriedade física quanto intelectual passam a ficar à mercê da boa vontade pública. Além disso, quando seu país vive uma recessão econômica e uma hiperinflação, é praticamente impossível não ser atingido pelo efeito bola de neve. Se o seu fornecedor quebra, por exemplo, você não entrega o produto final e, consequentemente, não faz vendas, não consegue pagar salários e precisa demitir, fazendo com que o consumo despenque. Tipicamente, a tomada de empréstimos poderia ser uma alternativa, mas os venezuelanos têm problemas sérios com isso no país, já que, por lei, 73% dos depósitos bancários devem ficar retidos no Banco Central. A 167 quilômetros da capital Caracas, a cidade de Valência era popularmente conhecida no país como o pulmão industrial da Venezuela. Em 1994, o país contava com cerca de 6 mil empresas. Valência sozinha detinha impressionantes 30% do total. Dentre as empresas na cidade, havia a Ford, mas que acabou fechando as portas por conta de um câmbio muito desfavorável para a importação de peças. Ainda nesse setor, a General Motors também estava na cidade, mas teve sua fábrica e veículos confiscados sem aviso prévio pelo governo. 2.678 funcionários perderam seus empregos. Cito também a multinacional irlandesa dos papéis, Smurfit Kappa, que operou por 80 anos na Venezuela até 2018. Com o governo venezuelano pressionando para vender abaixo de preço de custo, alguns executivos da companhia chegaram a ser presos por lucrar demais. E a lista de fugas continua. Avon, Pirelli, Bridgestone, Clorox, até mesmo uma empresa da Rússia chamada Rosneft descontinuou as operações. Como uma forma de abater grandes prejuízos, muitas empresas buscaram vender os seus ativos para grupos empresariais venezuelanos, continuando a venda de produtos, mas sob uma marca local. A P&G, por exemplo, que fabricava produtos como a Pampers e a Pantene na matriz em Caracas, vendeu suas instalações, transferiu seus executivos para o Panamá e algumas unidades estratégicas para o Chile e para o Brasil. Também houve casos nos quais as marcas foram renomeadas sem o consentimento da empresa original, após a tomada do governo, às vezes até mesmo usada para propagandas chavistas, como no caso da americana alimentícia Kellogg. Agora eu te pergunto, se você fosse um empresário lá, imagine só a ansiedade que isso causaria.
Para nós brasileiros que não estamos lá, podemos concretizar um pouco desse sentimento ao ver o que aconteceu com o fluxo de investimento estrangeiro direto no país. De acordo com o relatório da UNCTAD, a Venezuela recebeu em 2021 5 milhões de dólares em investimentos em projetos Greenfield, ou seja, com empresas literalmente se instalando em solo venezuelano. Em contrapartida, no mesmo ano, a Venezuela perdeu 761 milhões de dólares no que se chama de inflows, ou seja, em entradas de investimentos. Mas atenção, vale ressaltar que o país ainda tem um estoque de investimentos acumulados de cerca de 21 bilhões de dólares. Isso se deve ao fato que algumas multinacionais decidiram ficar. Todo investimento não passa de uma relação de risco e retorno. Algumas multinacionais decidiram aceitar o risco para tentar conquistar as brechas de mercado que surgiram com as fugas e as falências. A verdade é que muitas variáveis estão em jogo, desde questões morais a questões básicas como o acesso ao crédito, a energia elétrica e a água. Em termos geográficos, a Venezuela é um país riquíssimo em recursos naturais, como o petróleo, o gás natural, o minério de ferro, o ouro e a bauxita. Mas, assim como em qualquer país, é o capital humano, a população, que acaba ditando o futuro. Nesse canal, nós acreditamos que o empreendedorismo é uma das melhores portas de entrada ao mundo real, no qual o cidadão deixa de lado suas emoções políticas para estudar o sistema e pensar criticamente na sobrevivência do seu negócio. Desse modo, é preciso reconhecer que as multinacionais deixaram um legado para os profissionais do país, trazendo visão de negócios, conhecimento e técnica. Principalmente nas primeiras ondas de imigração, muitos empresários e líderes experientes estiveram entre os quase 8 milhões de imigrantes. É o que se chama de fuga de cérebros. Entre os países escolhidos pelos refugiados, a vizinha Colômbia é uma das mais acessíveis, recebendo quase 3 milhões de venezuelanos até então. O Peru, também de fala espanhola, é o único outro na região, também na casa do milhão. Estima-se que o país tenha recebido pelo menos 1,5 milhão de refugiados. Apesar de não estar no pódio dos principais destinos de refúgio dos venezuelanos, o papel do Panamá nessa crise é muito relevante para não ser mencionado. No Panamá, muitos venezuelanos conseguiram reconstruir suas empresas, criaram startups ou participaram na sua fundação ou no seu time de executivos. Para se ter uma ideia, conforme os dados do Fundo Monetário Internacional, estima-se que o Panamá terá um aumento de mais de 0,25 pontos percentuais no seu PIB até 2030, apenas atrás da Colômbia, com quase 0,30 pontos. Já em território venezuelano, na maior parte da crise, algumas das poucas alternativas à imigração eram a carreira militar, a carreira política, o funcionalismo público, a venda de bens para o governo, ou então a prestação de serviços de luxo para a elite bolivariana. Na verdade, uma parcela dos refugiados voltou para a Venezuela nos últimos anos, alguns abrindo seus próprios negócios e outros atuando em cargos de liderança nas empresas restantes. Companhias aéreas do mundo inteiro também estão entrando em contato com as autoridades venezuelanas para retomar as operações, tais como a Gol, a Avianca, a Iberia e a Air France. Entretanto, para um país que perdeu cerca de 75% do seu PIB entre 2014 e 2020, podemos dizer que o futuro, sob a liderança de Maduro, é, no mínimo, incerta. Agora eu quero saber a sua opinião. Me conta aqui nos comentários se você acha que a Venezuela vai conseguir se recuperar nos próximos anos. Nós lançamos um vídeo novo toda semana. Ative o sininho aqui embaixo e fique à vontade para sugerir novos temas. Muito obrigado a todos e até breve.